Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado de Alagoas enaltece o nome do Senhor pela grande revitalização realizada aqui em nosso templo central. Nos últimos meses, o santuário passou por uma ampla reforma e recebeu diversas melhorias estruturais e estéticas, incluindo a revitalização do púlpito, da nave da igreja, da galeria, como também novas luminárias, novo espaço de sonorização e um piano de cauda que irá abrilhantar ainda mais os nossos cultos aqui na capital. Nós estamos ao lado do nosso pastor presidente, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima. Pastor, a paz do Senhor, mais uma vez é um prazer receber o senhor aqui no de Alagoas. Nós estamos aí de volta com os trabalhos aqui na nossa igreja. Pastor Orisvaldo, o que é que o senhor sente diante de tão grande bênção divina concedida por Deus à nossa igreja aqui em Maceió, mais especialmente falando aqui do nosso templo central do Farol? Irmão Tarcísio e todos os irmãos que estão ao alcance desta mídia, a paz do Senhor, nós estamos agradecidos a Deus, porque o Senhor Jesus, em João capítulo de número 15, versículo 5, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Esta igreja, este templo, este santuário, ele foi construído pelo saudoso pastor Manuel Pereira Lima e foi inaugurado em 1977. E naquela época foi uma obra maravilhosa, como ainda hoje é, né? Uma obra linda, bem feita, que trouxe alegria ao coração dos assembleianos. Mas o tempo a tudo estraga, o tempo a tudo danifica, e ele já estava precisando de uns melhoramentos. E nós vínhamos orando ao Senhor para que o Senhor preparasse os meios, porque não é fácil fazer uma reforma deste tipo, é custosa, é cara, mas Deus preparou os meios e nos deu a graça de que fizéssemos, que tomássemos a iniciativa, e nós nos afastamos durante 5 meses, ficamos congregando em tendas no nosso estacionamento, e isso aqui foi o Senhor quem fez. O que eu posso dizer é o que está no Salmo 118, versículo 23. Foi o Senhor quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então, nossa gratidão a Deus, porque Ele é quem prepara essas coisas. Pastor, nós temos observado e tem chamado a atenção de muitos a beleza clássica que foi utilizada nessa reforma. Coisa rara, né, de ver hoje em dia. O que é que o senhor pode falar para a gente do porquê foi feito assim essa reforma? Essa reforma, ela foi feita trazendo o clássico, o sacro para a igreja, porque os que conhecem da matéria sabem que há um projeto dos senhores da terra para destruir o belo. O belo vem de Deus, a beleza vem de Deus. A palavra de Deus diz que quando o Senhor criava cada coisa, no princípio, no Gênesis capítulo 1 e 2, Deus olhava e dizia, e o texto sagrado diz: e viu Deus que era bom. A palavra bom no hebraico é tob, e tob quer dizer bom em essência e também agradável aos olhos, agradável aos ouvidos, agradável ao paladar, agradável aos sentidos. Então o bom e o belo é proveniente de Deus. E há um projeto anticrístico de tirar o belo da terra, né? Há um projeto anticrístico de tirar a beleza, por exemplo, da música. Se você ouvir a música clássica e você ouvir as melodias de hoje em dia, há uma diferença dramática, há uma destruição da música, há uma destruição da literatura. Se você pega a literatura antiga e compara com o que se tem produzido atualmente, dizendo que é literatura, há uma piora, há um desastre. A arquitetura também foi atingida por este projeto anticrístico. As construções antigas eram belas, eram bem elaboradas, mas de uns anos para cá, a arquitetura foi afetada. A beleza desapareceu, apenas o funcionalismo sem a beleza, porque é um projeto anticrístico destruir o top, o bom, o belo, o agradável, como está escrito na Bíblia Sagrada. Então, como Deus nos tem feito conhecer essas coisas, né, nós estamos tentando trazer o belo, o bom, como está na Bíblia. E viu Deus que era bom, que é uma palavra que significa agradável aos olhos, agradável aos ouvidos, agradável ao paladar e agradável na essência.
né? E nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele nesse projeto anticrístico, tem atingido a religião, tem atingido as igrejas. Muitas pessoas fazem não por maldade, mas porque não conhecem, que estão cooperando com o inimigo das nossas almas. Porque a igreja, ela tem que ser um lugar sagrado. Quando você entrar numa igreja, você tem que saber que está num lugar sagrado, num lugar litúrgico, num lugar cultico, num lugar de adoração a Deus. E não que você se sinta como quem está numa danceteria, numa boate. Você entrar numa igreja e sentir que está numa boate, eu creio que seja algo estranho, algo que não agrada ao Senhor. Ah, pastor, não tem na Bíblia, sim, mas Deus nos deu o bom senso, né? Nem tudo está escrito, porque o evangelista São João disse que nem tudo está escrito, porque se tudo fosse escrito, o mundo inteiro não conteria os livros. Todavia, o Senhor nos dá o bom senso, o Senhor nos dá o discernimento, que eu acredito que seja um dos melhores dons. É o dom de discernir. O que é discernir? É saber diferenciar as coisas, é saber entender o que é certo, o que é errado, o que é feio, o que é bonito. É a graça do discernimento, de ter essa capacidade que o Senhor nos deu de discernir. Então nós trouxemos de volta o clássico, o sacro. Eu acredito que pela graça de Deus, quem entrar na nossa igreja saberá que está entrando no lugar litúrgico, no lugar de adoração a Deus. Não vai pensar que está numa boate, não vai pensar que está numa danceteria. Ele vai dizer, eu estou no lugar consagrado ao Senhor. É este o motivo de trazermos de volta o clássico que está desaparecendo. Mas também eu tenho uma boa notícia. Muita gente está abrindo os olhos por este mundo afora. O Senhor está abrindo os olhos que durante muitos pastores e líderes religiosos mudaram as arquiteturas da igreja pensando que estavam no moderno, pensando que estavam abafando, quando na realidade estavam abraçando um plano anticrístico. A igreja tem que ser um lugar que você entre e sinta que está num lugar sagrado. Pastor, e algo interessante também e que tem chamado a atenção é o emblema do Quirô. Ele que hoje faz parte da logomarca da nossa igreja e que embeleza o altar das nossas igrejas em toda a capital, em todo o estado. O Senhor poderia nos explicar o motivo da adoção desse lindo emblema da nossa igreja? O Quirô, talvez alguém diga, pastor, Quirô, o que é isso? Essas duas letras que são cruzadas, né? Na gramática portuguesa, uma parece um P e a outra parece um X. Na realidade, são letras gregas. A letra que parece um X é Kr, em grego, e a letra que parece um P é Rho, que são as iniciais do nome Cristo. É um emblema antiguíssimo, ele não pertence a nenhuma denominação cristã. Ah, isso é da igreja tal, não. É propriedade do cristianismo, porque é um dos símbolos mais antigos da fé cristã. Então, nós adotamos, na realidade, nós não adotamos esse emblema, nós readotamos, porque sempre os cristãos de todas as denominações usaram e usam. É o monograma de Cristo. Quando você olha para essas duas letras gregas, quem entende do grego sabe que está olhando para o nome Cristo, como se fosse uma logomarca, como se fosse um resumo do nome Cristo. É um monograma, chama-se monograma. E é interessante, irmão Tarcísio, que eu tenho fotografia da Igreja Filadélfia de Estocolmo, que é a mãe das Assembleias de Deus no Brasil. Ela foi inaugurada em 1930. O pastor Levi Petrus, que foi um grande ajudador da obra do Brasil, ele depois adotou Gunnar Wingre, depois adotou Daniel Berg, financeiramente dando ajuda. E na igreja dele, se você vê o altar da igreja, é uma coisa linda, é clássico, na década de 30 é clássico. E lá tem um lindo Quirô, esse mesmo emblema, na igreja que enviou os missionários ao Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingre, melhor dizendo que sustentou, porque eles vieram enviados diretamente pelo Senhor, mas depois a igreja Filadélfia adotou. E quando eu aceitei a Cristo, essa igreja já era construída e eu comecei a frequentar esta igreja, aqui no Farol, vindo de Palmeira dos Índios, nosso interior, e o púlpito da nossa igreja naquela época, quando o pastor Manuel Pereira inaugurou, o púlpito já tinha este emblema. Nós temos documentos fotográficos, tanto da igreja de Filadélfia de Estocolmo, como da Assembleia de Deus, quando ela foi feita aqui em Maceió. Então,
não é na realidade uma coisa nova, é um resgate de algo que já existia desde os primórdios, existe desde os primórdios do cristianismo. É um símbolo do nome Cristo. Amém, pastor. E para encerrarmos, eu gostaria de saber se o senhor tem uma palavra para deixar aí para os nossos internautas. A nossa palavra é de gratidão a Deus, de gratidão às mesas diretoras da igreja e da convenção da Assembleia de Deus do Estado de Alagoas. A nossa gratidão à membresia da igreja que teve a paciência de congregar-se durante 5 meses, lá nas tendas, às vezes na chuva, no calor, mas foi muito gostoso. É interessante que tem gente que está com saudade das tendas, né? E o número de pessoas foi muito maior nas tendas do que aqui na igreja. Muita gente nos abraçou e sentimos. A escola dominical não diminuiu, os cultos não diminuíram, pelo contrário, tudo cresceu ali nas tendas. Eu creio que vai voltar para cá a todo vapor. Então, o que nós temos a dizer é gratidão a Deus, gratidão às mesas diretoras, gratidão ao administrador da igreja, pastor Luciano, que esteve aqui de dentro, junto com o tesoureiro, pastor Agrimeron. Agradecer também à empresa, nós contratamos uma empresa para fazer esse trabalho do Dr. Yuri, que é o engenheiro responsável por esta empresa. A nossa gratidão a todos os trabalhadores, desde os que fizeram os trabalhos mais complexos, até aqueles que fizeram o trabalho mais simples. A gente observa que foi feito com amor, foi feito com zelo, foi feito com dedicação. Nosso agradecimento ao nosso setor de engenharia e arquitetura, pastor, carinhosamente conhecido como pastor Neném, né? E a arquiteta Joseane com as suas companheiras, que sempre estão juntas. Nós temos uma equipe muito boa de arquitetura. A nossa gratidão, primeiramente ao Senhor, porque tudo é dele, por ele e para ele. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós adoramos e reconhecemos a bondade do Senhor Jesus e a todos os que ajudaram. Se eu esqueci alguém, que me perdoe, porque, afinal de contas, a minha cabeça não é o livro da vida que tem o nome de todo mundo. Mas a nossa gratidão a vocês, da equipe, a equipe da Semadeal, encabeçada pelo diácono Eric, a você, da equipe do AD Alagoas, né? O Guná, que é o responsável, juntamente com vocês, nossa gratidão. E a Deus seja a glória. Nós não vamos fazer reinauguração, não vamos ter corte de fita, porque não temos nem como fazer isso, né? Apenas faremos a Santa Ceia amanhã com a ajuda de Deus e faremos orações de agradecimento ao Senhor, porque foi o Senhor quem fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos.